E o Bitcoin está mais uma vez aí nas suas máximas históricas, né? Ali na casa de 350, 360 mil reais. E dizer que há pouco mais de 10 anos atrás o cara comprou duas pizzas com 10 mil Bitcoins. Pô, eu fazendo um cálculo rápido aqui, eu tô falando de 3,5 bilhões. Já pensou? Esse foi com certeza a pizza mais cara do mundo, essa foi, né? 3,5 bilhões de reais por duas pizzas. Bom, e como pode o Bitcoin em 10 anos aí ter valorizado tanto assim? Será que ainda vai continuar subindo? Tem potencial para isso? Olha só, eu vou te explicar uma coisa. Primeiro, o que faz o Bitcoin subir tanto, né? A escassez. Porque para você entender uma economia básica, e aí eu já começo a explicar algumas coisas aqui, que durante o vídeo você vai entender alguns prós e contras aí sobre o Bitcoin, né? Em uma economia real, o ideal é que a moeda de troca, o Bitcoin é uma moeda de troca, né? Então que a moeda de troca ela vá sendo aumentada conforme a riqueza gerada no país. Então, quando um país ele produz mais, ele coloca mais produtos em circulação, é ideal que seja imprimido mais moeda na mesma proporção que a quantidade de novos produtos, porque aí a gente tem um equilíbrio, a gente controla para não ter nem inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro, e nem a deflação, né, que é a valorização do poder de compra do dinheiro. Então o ideal é que o governo não crie nem mais e nem menos moeda, porque, poxa, aumentou a riqueza de um país, mais produtos disponíveis. Se o governo não imprime mais moeda, ocorre a deflação, ou seja, tem menos moeda em circulação do que produtos disponíveis. Então ocorre a deflação. Deflação é o dinheiro ganhando poder de compra. Isso vai fazer com que as empresas comecem a quebrar, né? Porque imagina, o cara compra hoje por um preço a matéria-prima, já calculando por quanto que ele vai vender o produto dele lá no final, quando ficar pronto, quando ele chegar lá o produto dele está valendo menos. Então começa a quebrar as empresas, isso faz com que não tenha como aumentar muito os produtos disponíveis, né? Porque a moeda não está acompanhando, e aí a quebra dessas empresas retrai novamente o aumento de produtos. Isso faz com que o país fique engessado e não cresça. Então, para que um país cresça, o ideal é que conforme mais produtos vão surgindo na economia, vai imprimindo mais moeda aqui, né? Imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro em circulação para equilibrar isso aqui. E aí a gente controla a inflação e deflação. Da mesma forma, não é nada saudável quando um governo ele imprime mais moeda do que a riqueza do país, né? Porque aí a gente tem a inflação, a gente tem a perda do poder de compra do dinheiro e isso gera pobreza, né? Porque imagina, uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês, ela vive tranquilamente com 2 mil reais. Se o governo começa a imprimir mais dinheiro, a gente tem a inflação, ou seja, o dinheiro perdendo poder de compra. Daqui a pouco, a vida que ela tinha com 2 mil reais, ela não vai mais conseguir ter. Não vai mais sobrar dinheiro no final do mês, ela vai até começar a passar dificuldade. Então isso começa a gerar muita pobreza, muita dificuldade na população, quando a gente tem inflação descontrolada também. Então o ideal é que a riqueza de um país vai aumentando e a moeda vai aumentando na mesma proporção. Agora, uma moeda convencional, né, como real, dólar e a moeda de qualquer país, a gente consegue ter esse controle. Coloca mais dinheiro em circulação, tira dinheiro de circulação. O Bitcoin não tem como fazer isso. Por quê? Porque ele é uma moeda que ele é escassa, ele tem uma quantidade limitada que dá para chegar até 21 milhões de Bitcoins ali, né? Provavelmente não vai chegar a tudo isso, até porque alguns já se perderam aí no meio do caminho, né? Mas a quantidade máxima de Bitcoin que tem como existir é 21 milhões. E isso aqui explica a grande alta. Porque quando eu tenho demanda por essa moeda, de um lado, eu não tenho o aumento da oferta dessa moeda. Então, se todo mundo quiser comprar Bitcoin, como só tem 21 milhões de Bitcoins disponíveis no mercado, o preço vai lá em cima. Inclusive, para você fazer uma comparação, eu coloco aqui, ó. Hoje, se a gente pegar todos esses 21 milhões de Bitcoins, considerar que um Bitcoin está valendo 350 mil reais, aqui no Brasil, um pouco mais, um pouco menos, fica oscilando ali, né? Mas na casa de 350 mil reais, eu tô falando aí de mais de 7 trilhões de reais. Todos os bitcoins valem mais de 7 trilhões de reais. A Bolsa de Valores brasileira, ou seja, o índice Bovespa ali, ele fica na casa de 4 trilhões de reais. Ou seja, se nós pegássemos todos os investidores aqui ó, do índice Bovespa e todo mundo agora resolvesse vender as suas ações e comprar Bitcoin, praticamente nós já esgotaríamos todos os Bitcoins, né? Tem 7 trilhões de Bitcoins disponíveis, o índice Bovespa está ali na casa de 4 trilhões, a gente já consumiria quase todos os bitcoins. Mas aqui eu tô falando só de Brasil, só da Bolsa de Valores brasileira, que é isso aqui, né? É pequenininha frente à Bolsa de Valores americana, por exemplo, ou todas as empresas negociadas em Bolsa de Valores pelo mundo.
E o Bitcoin, ele está no mundo todo. Ou seja, aqui a gente já consegue medir um pouco do tamanho da escassez do Bitcoin. Agora, imagina se todos os investidores da Bolsa Brasileira resolvem para Bitcoin, os investidores da Bolsa Americana resolvem para Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo. E como não vai ter Bitcoin para todo mundo, o preço do Bitcoin dispara. A gente viu nos últimos 10 anos aí que cada vez mais investidores estão partindo para o Bitcoin, cada vez mais o Bitcoin está sendo usado como moeda de meio de troca, ele está ganhando mais respeito, mais visibilidade no mundo todo. E isso faz com que muita gente comece a comprar Bitcoin, só que como ele é limitado em 21 milhões, então o preço dele não para de subir. E é por isso que lá atrás o cara comprou 2 pizzas com 10 mil Bitcoins, e se ele tivesse guardado esses 10 mil Bitcoins, hoje ele teria nada mais nada menos do que 3,5 bilhões de reais, se a gente for falar em reais aqui, 3,5 bilhões de reais em Bitcoins. Cara, isso só é possível por conta da escassez. Não tem como subir a oferta de Bitcoin, é limitada em 21 milhões, só que a demanda, a procura por Bitcoin desse lado aqui, ela está subindo cada vez mais. E se o Bitcoin continuar nesse processo de ganhar respeito, ganhar visibilidade da forma que ele está ganhando aqui, ganhar a possibilidade de ser usado como moeda de troca, porque alguns países já estão adotando isso, cada vez ele vai subir mais o seu preço. Agora, e aí vem as teorias, né? Pô, Bitcoin vai ser a moeda mundial? Não vai? Eu vejo que o grande problema do Bitcoin é justamente a escassez e a deflação. Porque vamos imaginar que o Brasil não quer mais saber do real e adota o Bitcoin como a moeda de troca oficial. Vai acontecer aquilo que eu estou te falando. Não adianta o Brasil produzir mais riqueza, as empresas colocarem mais produto em circulação, sendo que a nossa moeda é o Bitcoin, porque isso vai gerar deflação. Bitcoin não aumenta, o país está tentando aumentar. As empresas começam a quebrar, né? Por quê? Compra matéria-prima, daqui a 3, 4, 5 meses vai entregar o produto lá na ponta, só que aí já ocorreu a deflação, ou seja, aquele produto que ela vai vender lá na ponta vai valer muito menos do que o que ela se programou aqui para produzir esse produto, né? Então, lá no final ela não vai ter lucro, vai quebrar, as empresas começam a quebrar, então fica naquela, né? Tenta crescer, o país não cresce, tenta crescer, não cresce, porque a moeda, ela é escassa, ela não tem como imprimir mais moeda. Então, isso gera deflação, isso ingessa a economia. Por isso que eu acho muito difícil. Então, esse é um problema que eu vejo aí. Agora, eu vejo que o Bitcoin vai ser cada vez mais usado como meio de troca, assim como já está sendo, né, em várias regiões. Vários estabelecimentos pelo mundo já estão adotando o Bitcoin como meio de troca, porém eu não acredito realmente que ele vá se tornar o meio de troca oficial dos países, ou pelo menos da maioria dos países, justamente por conta aí da deflação, por conta de os bancos centrais não tem como fazer esse controle, imprime mais moeda, tira moeda de circulação, coloca para ficar fazendo esse controle aí de inflação e deflação. Tem gente que acha isso até melhor, né? Porque daí os governos não têm como interferir, porém aí entra naquelas teorias econômicas aí, né? Governo interfere, não interfere. Na minha opinião, eu acho que o governo tem que interferir o mínimo possível, porém o suficiente para não deixar a coisa desandar. Então, galera, aqui vocês puderam entender por que o Bitcoin subiu tanto aí nos últimos anos, né? E por que ainda tem potencial de continuar subindo, justamente por conta dessa escassez, né? Olha, as pessoas me perguntam, Leandro, você investe em Bitcoin ou não? Porque o seu foco aí é gerar renda, né? Se aposentar através da Bolsa de Valores. Sim, o meu foco é esse e a maior parte da minha carteira está em ativos que pagam dividendos, né, através da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários. Majoritariamente a minha carteira é formada por esses ativos. Agora, isso não impede que eu tenha 5, 10% da minha carteira em outros ativos, assim como eu tenho um percentual da minha carteira na criptomoeda Bitcoin. Eu considero, apesar de ele estar ganhando cada vez mais relevância, mais respeito, mais visibilidade aí no mundo, né? Eu considero ainda um ativo com um risco um tanto elevado. Por isso que eu tenho um percentual baixo da minha carteira no Bitcoin, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar de fora, porque eu estou vendo tudo isso que está acontecendo com essa criptomoeda, então eu não vou ficar de fora desse investimento, de tudo que pode acontecer com o Bitcoin. Por isso que eu tenho o meu pezinho lá dentro, também faz parte da minha carteira de investimentos. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a estratégia de investimentos 500 pratas, essa estratégia aí que está ajudando milhares de brasileiros a se aposentarem através da Bolsa de Valores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Meu nome é Leandro Cabral e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!